trazer aqui, no caso dessa palestra, seriam os caminhos para a engenharia aeroespacial através do aerodesign. Seria um tópico um pouco específico, principalmente aqui para a região do estado do Amazonas, porque nós não temos nenhum curso de engenharia aeroespacial. Então, temos muitos alunos com essa vontade, com esse anseio de desenvolver coisas relacionadas a aeronaves, a foguetes, a satélites, porém não temos a possibilidade de ter um curso focado nisso. Então, o aerodesign é visto como uma porta de entrada para essa engenharia. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou Caio Dias. Eu estudo na UEA, sou aluno de engenharia mecânica. Estou atualmente no 8º período. Realizo pesquisas, sou bolsista pesquisador nas áreas de inteligência artificial e de simulação térmica. E além disso, eu sou o atual capitão e líder de aerodinâmica da equipe Urutau Aerodesign. Dentro da equipe, nós já participamos da competição SAI Brasil Aerodesign, que basicamente consiste no desenvolvimento de uma aeronave radiocontrolada e pode-se pensar como um real desafio de engenharia. A SAI Aerodesign é um desafio proposto pela SAI, que seria a Associação Internacional de Engenharia, e consiste em um estudo de projeto de um caso real para a construção dessa aeronave radiocontrolada. Então, nosso maior objetivo dentro dessa competição seria desenvolver um modelo de uma aeronave radiocontrolada cargueira com capacidade de levar até 20 quilos. Então, dentro do projeto, nós temos esse desenvolvimento dos alunos com base num real desenvolvimento próprio, visto que na UEA não temos o curso de engenharia aeroespacial, portanto, temos alunos de engenharia mecânica, engenharia elétrica, controle de automação, engenharia civil, que visam desenvolver esse conhecimento por conta própria. Continuando. Nós do Urutau temos 9 anos de história até o momento. Então, desde 2013, desenvolvemos essas aeronaves radiocontroladas. E desde 2013 desenvolvemos essas aeronaves radiocontroladas e já possuímos várias competições nas costas, passando diretamente de equipes como membros do ITA, uma grande referência na engenharia aeronáutica, da USP, também outra grande referência, a USP de São Carlos, a USP Politécnica. Então, sim, nós temos a capacidade e a potência de competir diretamente com essas outras equipes. O principal objetivo que eu gostaria de trazer nessa palestra, inclusive na apresentação que eu trouxe para vocês, seria mostrar que nós conseguimos sim competir diretamente com outros alunos que fazem engenharia aeroespacial, tanto por espaço dentro do mercado, quanto por conhecimento. Então, nós temos pessoas muito competentes que passaram pelo nosso projeto, pessoas muito competentes que estão no nosso projeto. Então, eu quero muito desenvolver uma pesquisa nesse assunto, eu quero muito me desenvolver para o mercado aeroespacial, mas eu sou do Amazonas, então isso não é possível. Isso é mentira. Eu acredito que a melhor forma de se capacitar, de se desenvolver dentro de uma área, seria através da própria imersão nesse conteúdo. Então, caso você realmente tenha um interesse em desenvolver em engenharia aeronáutica, a melhor forma de fazer isso é justamente procurando algum grupo que ajude a incentivar esse conhecimento dentro de você. No caso aqui do Amazonas, nós temos o Urutau Aerodesign. Agora sim.
Então, basicamente, passando do que já fizemos por aqui, a palestra é Os Caminhos para a Engenharia Aeroespacial através do Aerodesign. Já me apresentei, sou da Universidade Estadual do Amazonas, faço parte do grupo de pesquisa e equipe de competição Urutau Aerodesign. O que é o Aerodesign? Como eu havia dito, o Aerodesign consiste no desenvolvimento de uma aeronave radiocontrolada, com o objetivo de levar a maior carga possível, e é um projeto realizado do zero. Essa é a grande diferença do Aerodesign. Muitas pessoas ouvem falar de aeromodelos, de até mesmo aviões de pequeno porte, porém o Aerodesign tem essa característica de ser um projeto realizado do zero. Então você tem desde o dimensionamento aerodinâmico, que seria a parte mais básica, até a escolha do grupo motopropulsor, até as equações de estabilidade e controle. Então realmente trata-se de um projeto muito mais complexo. Nós participamos da competição, como dito, SAE Brasil Aerodesign, que nada mais é do que um desafio de engenharia anual lançado aos estudantes, e trata de um caso real de projeto aeronáutico. Então, todos os anos, a nossa equipe desenvolve um projeto com base em um requisito específico. Por exemplo, o requisito desse ano seria desenvolver uma aeronave capaz de alijar, ou seja, despejar água a uma certa altura e uma certa garrafa de água. Então, mesmo parecendo um desafio um tanto quanto básico, acaba trazendo importantes aspectos da engenharia e de solução de problemas para os estudantes. A competição internacional é organizada pela SAE Brasil, então aqui nós temos a foto de algumas equipes, e todos os anos existem competidores internacionais. Ano passado tivemos a equipe do México, esse ano temos a equipe do México novamente e uma da Suécia, então realmente é algo bom para fazer networking, além de tudo. Urutau Aerodesign, como eu havia dito, é a única equipe de aerodesign do estado do Amazonas, uma das únicas duas da região norte. Nenhum membro do projeto é estudante de engenharia aeroespacial, pois não temos o curso aqui na Universidade do Estado do Amazonas, nem na Federal, nem em nenhuma particular. Então nós somos apenas alunos de outros cursos de engenharia, às vezes nem de engenharia, mas extremamente interessados no assunto e com vontade de aprender, com essa garra e essa paixão pelo mundo aeronáutico. Nós competimos no mesmo nível de equipes de outras universidades, como o ITA, como a USP, como a FRJ, como a UFMG, que são equipes de referência. Eles têm engenharia aeroespacial, eles têm pessoas que querem se capacitar nessa área. Nós temos apenas a vontade, não temos o curso, mas a vontade é o suficiente. Aqui um breve histórico da equipe. Nós temos o projeto de 2017, que foi nossa primeira participação na classe Advanced, que seria a classe mais difícil da competição, e com isso alcançamos o terceiro lugar. Terceiro lugar, ficando na frente do ITA, à frente da USP. Então, apenas com a nossa vontade, com a nossa paixão e pelo conhecimento que adquirimos por nós mesmos, nós conseguimos alcançar esse terceiro lugar. Em 2019, tivemos a aeronave Carapanã, que alcançamos o sexto lugar. Em 2022, Corvus, que também alcançou esse mesmo lugar. E agora, para o projeto de 2023, temos a aeronave Esperança, que depois dos anos de pandemia que passaram, de toda a reestruturação do projeto, realmente traz a sensação que a equipe tem de esperança. Queremos ter o nosso lugar de volta. Então, como a competição ainda não foi, eu não posso dizer qual colocação que vamos conseguir, mas esperamos algo bem que traga o Urutau de volta à cena. E o principal foco do Aerodesign, a principal diferença do Aerodesign é o desenvolvimento de um caso real de projeto. O projeto aeronáutico feito do zero. Nós passamos desde o dimensionamento aerodinâmico, o estudo de como funciona a asa, como funciona o perfil, que nada mais é do que a parte 2D da asa, o que vai gerar sustentação para o avião. Então nós temos que ter toda essa base teórica, passar por todo esse desenvolvimento para alcançar nosso objetivo final. Então aqui temos uma imagem do dimensionamento aerodinâmico, que nesse ano foi a minha área, foi a parte que eu cuidei dentro do projeto. Em seguida temos a parte de análises estruturais, o quanto uma asa aguenta de carga, o quanto ela pode torcer, o quanto ela pode fletir, quais são os limites estruturais da minha asa. Porque uma asa tem que ser flexível, ela não pode ser rígida, senão ela quebra. Então, nesse caso aqui, nós temos uma asa que tem um
uma flexão de aproximadamente 10 centímetros, o que não é nada comparado a uma asa de um Boeing, de um avião da Embraer, que podem chegar a 7 metros de flexão. Então, a asa realmente precisa ter esse movimento, e nós consideramos isso. É um projeto aeronáutico desenvolvido do zero. Além disso, temos a parte de desenvolvimento de sistemas embarcados. Temos espaço para alunos de engenharia da computação, sistema de informações, até mesmo licenciatura de computação. Nós queremos pessoas interessadas nesse assunto. Aqui temos o desenvolvimento do nosso HUD, que seria basicamente uma câmera instalada na parte anterior da aeronave e, além disso, com um sistema de aquisição de dados. O avião vai estar voando e aquisitando dados, sejam esses dados de localização através de GPS, velocidade de um velocímetro, aceleração de um acelerômetro, ou até mesmo a velocidade do ar que ele está voando, dados relevantes para o desenvolvimento do projeto. Por exemplo, através da aquisição de dados, nós sabemos que aqui em Manaus é muito mais difícil de se voar do que em São José dos Campos, onde é a nossa competição. Então aqui não podemos arriscar tanta carga quanto nós poderíamos levar em São José. Então temos que ter essa noção, e os dados aquisitados realmente ajudam muito nisso. E por fim, nós temos o desenvolvimento do projeto detalhado. Então, a partir de todas as partes de aerodinâmica, desempenho, estabilidade de controle, parte de cargas, aeroelasticidade, todas as etapas dentro do projeto aeronáutico, nós temos o desenvolvimento da aeronave final, o seu projeto, a sua planta. E a partir do projeto detalhado, nós podemos começar a construção. Aqui é a frase que eu falei no início da palestra, uma frase de Benjamin Franklin. Diga-me e eu esquecerei. Ensina-me e eu poderei lembrar. Envolva-me e eu aprenderei. Isso eu acredito que seja o principal aprendizado a se trazer. A imersão dentro do mundo que você quer é a chave. Se você estiver imerso dentro do mundo da engenharia aeroespacial, se você tem essa paixão, você quer ter esse conhecimento e correr atrás, você consegue alcançar. Basta realmente entrar nisso de cabeça. Isso vale para qualquer ramo da engenharia, isso vale para qualquer coisa na vida. Se você tem esse interesse, você tem que correr atrás. Você tem que ter essa vontade. E essa vontade vai guiar para qualquer caminho. E dentro do projeto, nós podemos dizer que existem alguns caminhos que já foram trilhados, que com certeza são atingíveis. Primeiramente, podemos citar a pós-graduação em engenharia aeroespacial no Brasil ou no exterior. Muitos alunos que passaram pelo Urutau, ex-membros, fazem atualmente mestrado ou doutorado no ITA, ou então foram fazer na Polytechnique, na França. Existem pessoas que foram para a Alemanha desenvolver. Então, nós realmente vemos isso como uma possibilidade muito real. É possível. E na competição que acontece em São José dos Campos, você tem interação com o Brasil inteiro, com o mundo inteiro. É uma competição internacional. Então, através dos contatos, você pode conseguir, talvez, um orientador fora do país, talvez uma ideia de projeto muito interessante que possa ser levada para frente. Além disso, temos a oportunidade de trabalhar nas maiores fabricantes de aeronaves do mundo. Embraer, Boeing, Airbus. As 3 maiores, e posso dizer que em 2 delas temos ex-membros do Urutau trabalhando. Boeing e Airbus. Pessoas extremamente capacitadas pelo projeto, interessadas pelo conteúdo, que conseguiram alcançar o que tanto almejavam, que seria uma vaga nessas empresas. Além disso, temos a parte de desenvolvimento de startups no ramo aeroespacial. Eu posso dar o exemplo de uma, a startup AeroRiver. A startup AeroRiver foi uma startup desenvolvida inicialmente por 2 ex-membros do Urutau, que até foram fazer mestrado e atualmente estão no doutorado no ITA. É uma startup que atualmente se encontra incubada na incubadora do ITA, em São José dos Campos. E a premissa da startup é o desenvolvimento de soluções inovadoras para o transporte de pessoas e de cargas na Amazônia. Porque, pensando na logística de transporte dentro da Amazônia, é realmente muito complicado realizar esse transporte, seja de forma militar, seja de forma civil. Eles tiveram uma sacada genial, que utilizam planos antigos de trabalhar com efeito solo, que nada mais é do que o aumento de sustentação
quando se trabalha perto do solo. Então, essa é uma startup muito interessante com grande futuro. E, além disso, a oportunidade profissional da Boeing, como eu disse, existem ex-membros que estão trabalhando lá no momento. Então, realmente é um ramo que tem um futuro. É uma competição que, por mais que pareça ser simples, básica, que não tem um potencial atrelado a ela vai trazer, ela traz frutas para quem participa. Ela traz conhecimento, ela traz a integração. E como muitos que trabalham no ramo aeronáutico dizem, uma vez no ramo aeronáutico é muito difícil você sair. Você vai fazer contatos, você vai se apaixonar pelo que você está fazendo. Você vai realmente se encontrar nesse ramo. Tanto que dentro do próprio Urutau mesmo, uma equipe de competição, que não é algo remunerado, muitas pessoas entram pensando, eu vou passar só um ano e daqui a pouco eu saio. Mas não tem como sair, porque realmente é algo que apaixonante. Algo que te faz querer continuar e se desenvolver nessa área. Realmente é uma grande oportunidade de trabalhar nesse ramo. Essa daqui foi a parte da palestra que havia sido preparada. Então, queria deixar aqui as redes sociais do Urutau, meu LinkedIn ao lado, e gostaria de abrir para perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta. Opa. Qual o material que vocês usam para fazer esses aeromodelos? Então, como estamos trabalhando na parte aeronáutica, temos que trabalhar com materiais preferencialmente leves e resistentes. Então, dentro do projeto, nós temos a parte estrutural que desenvolve materiais compósitos laminados. Então, trabalhamos em laminados com base em divinicel e fibra de carbono, desenvolvidos especificamente pela equipe. Então, nós temos a nossa receita de laminação e utilizamos ela. Porém, também podemos utilizar o próprio tubo de carbono, que é leve e resistente. Utilizamos alumínio aeronáutico, que é basicamente do que são feitos os aviões, uma forma mais leve, uma liga mais leve de alumínio, e principalmente madeiras específicas. Não podemos usar tábuas de madeira mais pesadas. Então, normalmente as equipes de aerodesign utilizam madeira balsa, que é uma madeira com uma densidade absurdamente baixa. Esses aviões que vocês fazem, eles decolam voo? Se sim, como é que fica a parte eletrônica dele? Se eles decolam? Sim. Os aviões que nós desenvolvemos são preparados para voos de aproximadamente 5 a 7 minutos, devido à própria limitação da bateria do motor. Uma coisa interessante que eu deixei de comentar é que o motor desenvolvido é um motor elétrico. Antigamente poderia ser até a combustão, mas a própria competição está visando esse desenvolvimento mais sustentável, deixando obrigatoriamente elétrico. Então, os componentes eletrônicos normalmente ficam por dentro da asa, e a asa é revestida com fita ou monocoat. Então, nós conseguimos fazer toda a aquisição de dados, deixar a parte eletrônica isolada do ambiente externo. Opa, duas perguntas. Primeiramente, o Urutau ele é aberto somente para membros da UEA, membros cursantes? Não. O Urutau é aberto para qualquer pessoa interessada em participar. E atualmente temos membros da UFAM, da UEA, de universidades particulares. E, enfim, é realmente uma pessoa interessada, não precisa nem ser da área, apenas tem interesse. Entendi. A segunda pergunta é, eu vi que o aeromodelo de vocês... Aeromodelo não, é uma aeronave. A aeronave de vocês utiliza um motor elétrico, correto? Vocês já tiveram algum pensamento assim, de uma possibilidade de utilizar ferramentas de energia renovável dentro da aeronave, como por exemplo placas solares mais leves na asa? Sim. Chegamos a pensar nessa possibilidade de aplicação, mas devido aos próprios requisitos da competição a qual essa aeronave é projetada, e também devido ao peso das placas solares nas asas,
porque a asa realmente é algo muito sensível em questão de estabilidade e controle. Então, o centro de gravidade do avião precisa estar exatamente alinhado para ele conseguir decolar e pousar. Qualquer desbalanço que possa ser gerado acaba por atrapalhar. E também, em questão prática, a energia que a aeronave consome é muito maior do que poderia ser gerada pelos painéis solares no curto prazo. Então, digamos que nós temos uma asa de... A asa desse ano é uma asa de 3,5 metros de envergadura, com uma área de aproximadamente 1,45 metros quadrados. Então, mesmo que toda a parte superior da asa seja de painéis solares, esses painéis solares não vão conseguir gerar energia suficiente para tornar um voo autossustentável a curto prazo. Oi. Olá. Bem, vocês já pensaram em fazer algum modelo de... como se fala? Que decola verticalmente, ou um híbrido, talvez? Ou não entra na categoria da competição? Nesse caso, não entraria em nenhuma categoria da competição. Mas é uma ideia que é interessante ou não? Com certeza seria interessante. Muitas das aeronaves de alta tecnologia do mercado atualmente, como os caças de... não sei se eu vou dizer quarta ou quinta geração, alguns deles têm a possibilidade desse voo vertical, quinta geração através do deslocamento do próprio propulsor. Então, como trabalhamos com motor elétrico a hélice na parte frontal da aeronave, numa aeronave desenvolvida pelo projeto atualmente não teria essa possibilidade. Mas com certeza seria algo possível de se desenvolver. Porque inicialmente dentro do projeto temos essa visão de participamos da competição Brasil Aerodesign e estamos trabalhando nisso. Porém, como eu mostrei aqui, muitos alunos acabam por desenvolver em startups, desenvolver até mesmo projetos de pesquisa ou outros projetos de extensão que podem ter esse foco. Duas perguntas. A primeira é, vocês usam motores já que existem no mercado ou vocês projetam próprios motores? Se usam já no mercado, já pensaram em projetar os motores de vocês para atender alguma coisa específica? Atualmente usamos motores já disponíveis no mercado, assim como grande parte das equipes da competição, porém existe sim a possibilidade de desenvolver ou modificar o motor. Acredito que dentro da equipe atualmente, principalmente depois da pandemia, não temos alguém seja interessado ou que busca capacitação para fazer essas alterações, para desenvolver uma aeronave, para desenvolver um motor nesse sentido. Porém, seria sim possível e muito interessante, principalmente em questão de até mesmo ajuste de potência ou a parte de carga do motor. Acredito que seria assim muito interessante algo a ser desenvolvido. E a competição, ela é sempre focada em monomotores ou bimotores, trimotores, tanto faz? A competição, na parte da classe Advanced, que é a que nós participamos, é um tanto quanto aberta. Normalmente, de 6 equipes a 10 que participam, nós temos que 90% utilizam monomotores. Porém, temos sim a possibilidade de realizar bimotores, porém, como é uma questão maior de segurança, existem etapas extras antes do voo. Então, por exemplo, tem que ser comprovado que a aeronave, caso perca o motor, ela consegue se estabilizar com apenas um só e pousar. Então, realmente, é uma questão um pouco prática e que exige uma maior atenção. Opa, mais uma pergunta. Nesses modelos novos que vocês estão fazendo da aeronave, vocês estão aplicando a tecnologia de impressão 3D para fazer plásticos não é bem ultra leves, mas plásticos de ultra precisão? Sim, sim. Eu não sei se vai dar para ver aqui. Acredito que não vai ter uma imagem mais precisa, mas muitas das partes dessa aeronave em si são feitas com impressão 3D. Seja na parte de plástico,
como, por exemplo, os suportes de baterias ou até mesmo algo bem mais específico que não dá para ser manufaturado com tanta precisão, ou até mesmo em anos anteriores, peças para o estabilizador horizontal, aqui na parte da cauda, que precisa ter uma grande mobilidade, ser fácil de encaixar e ter um baixo peso, também é utilizado em impressão 3D. E acredito que no projeto desse ano, essas foram as principais aplicações de impressão 3D. Porém, em anos anteriores já se tentou fazer rodas com base em impressão 3D. Já houve pesquisa para o desenvolvimento de hélices através de impressão 3D. Nas hélices seria algo um tanto quanto mais complicado devido à extrema precisão que precisa ter. E pouca porosidade, que também é uma grande dificuldade dentro da impressão 3D. Muito obrigado pela... Tranquilo, obrigado. A competição ela é baseada mais ou menos em 7, 8 minutos, certo? Que você falou. Isso. Mas essas baterias, elas têm uma autonomia de quanto e qual é baseado a bateria? Em que eletrodos elas são baseadas? Sabe me informar? Eu não entendi, desculpa. Não entendi a pergunta. Tá. Quais são os eletrodos da bateria que vocês utilizam? Quais os materiais que vocês utilizam? Se é lítio, se é cobalto? Sim. Baterias de lítio. Baterias comerciais de lítio que utilizamos. E quais são as autonomias dela? Você vai no extremo da competição, tipo 7 minutos, ou ela tem uma vida maior? Cada bateria que utilizamos especificamente para o motor, porque normalmente na aeronave nós temos duas baterias. Uma para a parte de sistema elétrico de aquisição de dados e a outra especificamente para o motor. Na verdade, mais uma que tem a bateria dos servos também, que geram o controle das superfícies. Então, a bateria especificamente do motor tem autonomia para entre 3 ou 4 voos. Fazer um quinto voo é um tanto quanto arriscado. Então, da bateria de lítio que utilizamos, normalmente toda vez que vamos realizar um voo, levamos 3. Porque é o suficiente para realizar com uma determinada segurança. Porque além disso, o avião precisa taxiar no chão. Para taxiar, precisa ligar o motor. E com o motor ligado, a bateria vai indo embora. Então, a autonomia delas é basicamente isso. Eu acredito que em torno de 4 baterias de 7 minutos. E temos que trocar a bateria. Quanto é que seria um custo para finalizar uma aeronave dessa? Essa é uma pergunta um tanto complicada, porque temos assim, o material que utilizamos, de grande maioria, é importado. Não conseguimos encontrar fibra de carbono aqui em folhas, não encontramos tubos de carbono de tamanho específico aqui, não temos madeira balsa aqui, por exemplo. A bateria tem que pedir de fora, servo também tem que pedir de fora. Então, digamos que dessa aeronave, 90% dela não tem como comprar em Manaus. Isso é o que torna também... É uma das grandes dificuldades que temos dentro do projeto. Equipes como do ITA, por exemplo, conseguem voar o primeiro avião em maio. Em maio, nós estamos terminando o projeto. Até chegar o material, já é julho, agosto. Então, essa é a nossa maior dificuldade. Uma aeronave dessas, contando todo o material, todo o frete, tudinho, sai em torno de 30 a 35 mil. Uma aeronave. Então, esse projeto de vocês é financiado, né? Não... Aí, no caso, são parcerias, né? Tanto com a universidade, quanto com outras coisas, ou só empresas? Sim. Atualmente, esse ano, estamos recebendo um grande suporte da UEA, da Escola Superior de Tecnologia, mais especificamente, e temos contato com algumas empresas parceiras que nos conseguem alguns materiais. Porém, a parte mais complicada e difícil, que seria a própria fibra de carbono, os próprios tubos de carbono, a própria madeira, nós não temos nenhum patrocínio específico e essa acaba sendo uma das maiores dificuldades do projeto atualmente. Seria possível substituir a fibra de carbono por chapa de PVC? Nós já tentamos inicialmente, mas não é interessante, principalmente devido à rigidez dela, as próprias características do material, a sua resistência à flexão e também ao peso. A densidade acaba por ser um pouco maior
do que a própria fibra de carbono laminada que fazemos. Então acabaria por não ser bom para o projeto em si. Mas, por exemplo, para fazer um aeromodelo mais simples, daria como? Seria possível, sim. Com certeza seria possível fazer. Porém, a vantagem da fibra de carbono na verdade, a vantagem está no próprio objetivo da aeronave. Nós temos uma limitação de levar 20 quilos. Então, se temos 20 quilos, 5 de aeronave e 15 de carga, perfeito. Agora, se temos 10 quilos de aeronave e só podemos levar 10 quilos de carga, aí já temos uma desvantagem competitiva. Então, quanto mais leve a aeronave for, quanto mais leves os materiais que estão sendo utilizados nela, maior a nossa vantagem. E o motor adequado tem um modelo específico? O motor? Eu não vou saber dizer o modelo específico do motor, principalmente o desse ano, porém realizamos todo o estudo inicial do projeto. Logo após as análises aerodinâmicas de dimensionamento da asa, temos a parte de desempenho, que determina qual é o motor a ser utilizado e qual a hélice a ser utilizada, que são os determinados para gerar tração suficiente para tirar a aeronave do chão. Então, a cada ano, a cada projeto desenvolvido, é selecionado um motor específico para cumprir os requisitos necessários. É isso. Eu gostaria de agradecer a todos os aqui presentes, a todos que estão assistindo e, como eu disse inicialmente, uma grande honra estar aqui na Campus Party, primeira edição da Amazônia. Boa tarde, pessoal.